Marcos 5, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhes tinha feito, e todos se admiravam. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Bendito Senhor, estamos nessa hora dispostos à tua revelação. Pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento, fale conosco, nos exorte, traga confrontação, traga, ó Deus, esperança, traga vida. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz, pela tua palavra exposta a nós. Assim te pedimos, e que não haja impedimentos para isso. No nome de Jesus. Amém. Um dos poemas mais existencialistas da poesia brasileira está na pena de Carlos Drummond de Andrade. Você talvez já teve que fazer um jogral na escola sobre a história do José. E eu gostaria de ler o poema José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, que protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre,
sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienesse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, José. Você é duro, José. Sozinho no escuro com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. Mas José, para onde? Para onde? Sufocante, não? É assim que eu vejo o José do Carlos Drummond de Andrade. Sufocante. Qual a desesperança de dar com a cara na parede? Essa é a história do e agora, José. Por isso que eu disse que ele representa muito bem um recorte existencialista dentro da poesia brasileira. E se você precisa de relembrar o que é o existencialismo, em poucas palavras, é da ala da filosofia a descrença. Nós cremos ali, eu falo, os existencialistas, né? Eu não sou. Mas o existencialismo acredita em pouca coisa. Mas uma das suas convicções é que a gente nasce, cresce e morre, e acabou. Não tem mais uma vida depois dessa, não tem nada disso, não tem transcendência, não tem explicação para a espiritualidade, é inútil isso. Então a gente come, bebe e morre. Existencialismo é bem pessimista com relação à perspectiva da vida assim. E esse poema representa muito bem esse sufocamento da vida. E agora? E agora? No ministério pastoral nós temos... Eu não vou dizer que é sem proveito, porque é proveitoso demais. Mas é muito triste ter que lidar com o luto de tanta gente. Pessoas morrem ao seu redor. Você que não é pastor, não é presbítero, mas pastores têm que lidar com o luto da pessoa. Não só lá no ofício fúnebre, mas acompanhando nos dias que seguem, às vezes nos anos que seguem. E não são raras as vezes que nós escutamos exatamente a pergunta do José: pastor, e agora? A dor tem essa capacidade de nos fazer perder a perspectiva. Como é que vai ser agora? Esse enebriamento, esse ofuscamento das vistas, essa falta de senso, e agora? A falta de perspectiva, eu não consigo enxergar mais longe. E agora, pastor, como é que vai ser? Como é que dá para continuar a viver agora? Como se a própria pessoa que estivesse perguntando tivesse morrido também. Quem faz isso é a dor. A dor tem essa capacidade. Mas não é só a dor, o sofrimento, de uma forma geral, mais ampla, faz isso com a gente. E não só a da perda pessoal que eu estou mencionando. Tem várias ocasiões na nossa vida que nós podemos nos sentir sufocados e desesperançados, que levantamos essa pergunta aos céus: Deus, por quê? E agora? Já se sentiu assim? Eu já tive meus vales, permita-me falar de mim por um segundo. Tenho minhas dores, e já tive os meus picos, ou seriam os maiores vales, as maiores depressões. Eu já tive que lidar com um período de depressão severa. E talvez você se identifique por isso, é por essa razão que eu estou mencionando isso. E em um episódio específico da minha vida, eu me senti tão desesperançado que eu não queria atentar contra a minha própria vida, longe disso. Mas deixa eu confessar uma coisa para você. Para mim já tinha dado. Cansaço da dor. Que eu falei com o Senhor: Deus, já chega. Mas não já chega da mão dele,
ou do que é que ele estava fazendo na minha história, já chega para mim. Eu não queria mais brincar, permita-me. Eu não queria mais esse jogo da vida. Estou falando algo muito humilhante e íntimo, mas talvez em alguma medida você me entenda. Talvez completamente. A dor cansa. E tá tudo bem, irmãos. Estou bem. Ficou no passado. Eu sobrevivi para contar a história. Eu volto no final nesse episódio. Segura essa história por enquanto. Mas a dor pode fazer isso com a gente. Vontade de desistir. As corrupções políticas pode gerar em nós um senso de apatia nacional tão grande, uma descrença. O preço está nas alturas, a gente parece que nem sente mais. A gente paga 90% de imposto num carro, estou exagerando um pouquinho, não é muito não, um pouquinho. A gente nem sente mais. Um dia perguntaram ao executivo da Toyota, muitos anos atrás, na revista Veja, ele teve o disparate de responder o seguinte: por que se cobra o que se cobra no Brasil? Estava perguntando sobre o Corolla, carro mais vendido do mundo por muitos anos. Em outras palavras rebuscadas, ele estava respondendo, sabe o quê? Porque se paga. Isso é coisa de brasileiro desesperançado. A gente vai perdendo a vontade de lutar por algumas coisas, a gente vai cansando. A dor cansa, a gente se acostuma. A gente não se acostuma só com coisa boa, não, a gente se acostuma com coisa ruim. Isso é cansaço, isso é desistência, é indiferença. É quando já não tem força para odiar, quando já não tem força para resistir. Se é que existe um bom ódio, me entenda. Como é que está o seu coração? Tem alguma coisa na sua vida que está te esgotando a ponto de você falar, cansei? A gente desiste muito antes de fazer algumas coisas que pareçam desistência, sabia? Tem casamento que acaba muito antes do divórcio. Divórcio não é sintoma, é resultado. Sintomas são outras coisas. São esgotamentos, são certos silêncios, são certas indiferenças. E a gente desiste muito antes de assinar um papel. Quando os advogados estão envolvidos no processo de ruptura matrimonial, queridos, a desistência já está acontecendo há muito tempo, não é? E não só quando a gente coloca o outro para fora ou vai embora, é que a gente desiste. Nós desistimos quando em algum momento, ou sem perceber, a gente vai deixando de acreditar, deixando de tentar, deixando de semear, vai deixando para lá. E de repente, para lá fica. Pais tendem a querer desistir dos filhos. Parece improvável, né? Mas é possível que filhos cansem a esperança dos seus pais e os esgote. E a desistência não vai acontecer só quando colocam eles para fora. Fala, chega, aqui você não mora mais. Já falei 1000 vezes. Você já me desonrou pela 1000ª vez. Já te falei sobre essas amizades. Já te falei sobre essas coisas. Sobre esses caminhos. Já chega. Essa é uma desistência abrupta, não é? Ah, mas ela acontece muito antes disso. Ela acontece quando falar 1000 vezes é muito. Quando a gente desiste de falar mais uma vez. Quando a gente desiste de tentar de novo. De novo e de novo. E sabe, filhos podem se cansar dos pais e se sentir exaustos por conta da imoralidade dos pais e quererem desistir dos seus pais. E não só quando colocam a matula nas costas e falam, eu não vejo a hora de sair dessa casa.
O pecado dos nossos pais podem nos cansar como filhos, ou de nós como os pais podem cansar a esperança dos nossos filhos. E eles não veem a hora de sair debaixo desse ambiente. Tem adolescente que faz isso com certa pressa. E a vontade que dá é falar, vai lá. Você quer morar sozinho, né? Não vê a hora de descobrir que panela não tem perna. Descobrir que ovos não se fritam sozinhos. E que até o miojo você tem que esperar. Que seja eternos 3 minutos, mas você tem que esperar, sabia que tem que esperar. Adolescente, via de regra, não sabe que cuecas não se lavam sozinhas. É mágico, não é? Numa noite, gaveta vazia, na outra manhã, um monte de cueca limpinha. Mágica, né? Vai morar sozinho que você vai aprender que você não é mágico. Mas filhos desistem muito antes de querer ir embora. Eles desistem quando eles param de respeitar, quando eles param de considerar, quando eles não querem mais ouvir seus pais. A desistência no mundo é um caminho largo, tão atraente às vezes. Seja pela covardia, seja pela dor, seja pela fraqueza, mas é atraente. Já quis desistir? Já quis deixar para lá? Já se cansou de algo? Alguma dor já te exauriu? Ou está te cansando nesse momento? A dor cansa, queridos, e nos faz querer olhar para trás. Esse texto mostra uma situação onde a desistência foi a alternativa. Esse homem é alvo de desistência. Desistiram dele. Desistiram a ponto de amarrá-lo com correntes e cadeias. Prende, tira daqui. Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê os irmãos? Cadê os amigos? Cadê os parentes? Não tem. Desistiram. Mas o texto diz que ele está possesso de uma legião de demônios. Ora, pastor presbiteriano não sabe muita coisa sobre demônio não, mas deixa eu falar algumas coisas. Demônio gosta de certos ambientes. E eu não vou entrar aqui em espíritos territoriais, nós não temos essa teologia, mas veja o que o texto está dizendo. Esses demônios querem ficar naquele local. E normalmente há algo apropriado para a manifestação demoníaca. Eu já contei para os irmãos sobre a história da dona Elza, que foi convertida, idosa, bem de idade avançada, lá no bairro das Flores, em Anápolis. Nós estamos fazendo uma ação evangelística por meses ali, e a dona Elza foi alcançada pela graça do evangelho, se converteu em idade avançada, ela que criava 3 netas com ela. A casa dela não tinha energia elétrica e nem banheiro montado, e nós falamos, vamos ajudar a concentrar nossos esforços na casa da dona Elza, e começamos a fazer o banheiro dela e passar a fiação elétrica. E durante aquelas semanas pós-conversão, a dona Elza tinha um objetivo: limpar o quintal dela. Catando o resto de motoquinha de criança, resto de tanquinho lava-roupa, fios que ela tinha enrolados ali, certos galhos de árvore. O objetivo dela naqueles dias era deixar aquele quintal limpo e organizado. E eu e os irmãos que estavam ali começamos a pensar que ela estava constrangida, porque a gente estava arrumando a casinha dela, acho que ela estava embalada, né? E chegamos a perguntar, dona Elza, que guerra é essa com esse quintal? Sabe o que é? Respondeu ela. Eu percebi que Deus não combina com bagunça. Falei, fala Deus. Como é que está seu quarto, menino? Como é que está o quarto dos seus filhos? Apropriado para o quê? Eu falo que lá no seminário tinha um colega, que eu não posso citar o nome jamais. Dá vontade, mas não posso. A lenda era que ele, nos 4 anos de seminário, mas ele já estava no 6º, ele nunca lavou roupa. Aí no canto do quarto tinha a famosa pilha de roupa. A lenda era que esse cesto de roupa suja, se você reparasse direitinho, chegasse ali bem pertinho, ele respirava.
estava meio vivo. Eu acho que era verdade, eu não sei se é só lenda não. Deus não combina com bagunça. Foi a conclusão da dona Elza, nova convertida ao Evangelho. Demônios gostam de certos ambientes. Eles se apropriam e certas coisas são apropriadas para manifestação demoníaca. Esse homem tem sim culpa no cartório, ele não é só uma vítima. Não o entenda assim. Mas não tanto. Entende? Com que ele se envolveu? Com quem que ele se envolveu? Como é que era a vida desse homem? Nós não temos notícia, mas o fato é que esses demônios querem ficar por ali. Querem aquele rapaz e querem ficar por ali. Jesus, a primeira coisa que faz é falar para sair deles. E eles pedem, não nos mande para fora do país, deixa a gente ficar aqui. Manda a gente para os porcos. Veja o interesse demoníaco aqui naquele local. Tem uma agenda ali. Bom, a gente não precisa esgotar isso, sabe por quê? Porque o objetivo do evangelista Marcos não é esse. O evangelista não quer nos ensinar a lidar com demônios, não quer nos mostrar sobre uma, permita-me a palavra, demonologia, não é esse o foco. O foco aqui não é nos dar uma metodologia de caçar demônios, não é isso também. O foco aqui é o foco do capítulo 1, verso 1. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos quer nos mostrar quem é esse. Então eu quero que você olhe para Jesus nesse texto, nessa história, e contemple Jesus lidando com os demônios. Eu quero que você entenda que há milagres que nós precisamos que aconteçam no coração, mais do que aqui fora. E nós estamos hoje num sermão dentro de uma pequena série chamada Milagres no Coração. Há milagres que precisam acontecer lá dentro. Aqui fora é bom demais que aconteça. Quando o olho volta a ver, quando a perna volta a andar, quando mortos se ressuscitam. Mas se não acontecer um milagre lá dentro, nenhum tipo de conserto dessa história quebrada bastará. Esse homem é alvo de existência pela desumanização que os demônios causam e que o pecado causa. Ele se fere com pedras, ele está preso com correntes, ele gosta de viver entre os sepulcros, que é lugar onde, eu ia falar onde vive gente morta, Evandro, mas não é não. Onde tem corpos, onde está ali gente sepultada. Ele gosta de viver ali. Veja a desumanização, o estranhamento da realidade. Ele se fere, ele é desumano, certamente assustador em alguma medida. E não precisa nem virar o pescoço para trás e andar de costa numa escada. Não precisa dessas coisas para ser desumano e assustador, estranho à vida e à saúde. Isso é resultado do pecado e da desumanização demoníaca. Esse homem é alvo de desistência, prende para lá. Certamente desistiu de si, certamente desistiram dele. Cadê? Quem está perto desse homem? Ninguém está perto dele. Jesus o encontra sozinho. Mas Marcos quer nos mostrar que não desistiu. Jesus atravessa um mar revolto que deu medo em pescadores experientes. E ele dorme cansado, porque é 100% homem também. Para chegar na terra dos Gerazenos, falar com esse homem e ir embora. Jesus não desistiu desse homem. E ele demonstra a sua persistência por ele e interesse nele de duas formas: com a sua autoridade e com a sua misericórdia. Eu quero que você perceba isso. A primeira instância é a sua autoridade. Esse texto faz parte de uma pergunta que foi feita no capítulo 4. Naquela ocasião do mar revolto, do barco que quase está se rompendo, os discípulos assustados, pescadores experientes, embora fossem, estão perguntando: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então é despertado do sono e ele fala à tempestade e o mar: aquieta-te e acalme-se. E houve bom tempo imediatamente. Não houve disputa, não houve diálogo, não houve luta. O mar simplesmente obedece. O mar revolto simplesmente acata. E os ventos se calam imediatamente, porque quem falou com eles é o Senhor.
imediatamente. E nessa hora, os discípulos, possuídos de grande temor e admiração, perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa resposta vai vir a galope nos próximos 3 capítulos, porque no capítulo 5 nós temos esse que é, não apenas no capítulo 4, aquele que tem autoridade sobre as forças incontroláveis da natureza, mas é esse que no capítulo 5 também tem autoridade sobre uma legião de demônios, onde também não há diálogo, não há disputa, não há luta. Ele fala e os demônios se submetem, tremem e se curvam. O verbo que está aqui na palavra é proskuneu. Eles correm contra Jesus, mas se submetem. A nossa versão clássica, revista atualizada, traduz o proskuneu para um tipo de veneração, porque é possível ter essa abordagem semântica, mas a ideia aqui não é de uma veneração, de adoração, de contemplação. Diz o texto que prostrando-os adoraram, mas não tem adoração aqui, então talvez não seja a melhor tradução possível. Aqui a coisa fica um pouco mais clara nessa tradução, quando diz que eles correm contra Jesus, e então dizem a ele, diz o texto aqui, que veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse encontro aqui é essa ideia de ir contra, mas não numa oposição claramente nítida aqui. Ela fica clara com o diálogo, porque com o diálogo eles gemem dizendo: o que nós temos contigo, não nos atormente. Aí você percebe o antagonismo entre a legião e Jesus. O correr contra é oposto, tem sim antagonismo envolvido. Eles se curvam porque reconhecem a autoridade e chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem muito bem quem é Ele e pedem com insistência, porque só podem pedir. E tem crente que acha que pode determinar para Jesus. Olha que atrevimento. Uma legião de demônios sabe que não tem esse tipo de abordagem com Jesus. Mas a gente, desinformado, acha que pode dar ordens para Jesus. Nós precisamos nos submeter à autoridade desse que é Deus vivo. Eles reconhecem que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E Marcos quer nos mostrar isso. Porque nós precisamos aprender que esse que tem autoridade sobre o mar, sobre os ventos, é esse que tem autoridade sobre os demônios. Mas ainda nesse capítulo, é esse que tem autoridade sobre as enfermidades, porque indo para a casa de Jairo para acudir a sua filha que está enferma, uma mulher toca nas suas vestes, e ela que era cronicamente hemorrágica, há muitos anos sofria dessa doença, é instantaneamente curada, para mostrar que esse que tem autoridade sobre o mar, sobre os ventos e também sobre as forças demoníacas, é esse que tem poder e autoridade sobre as enfermidades desse mundo. Não há diálogo, não há disputa, não há cirurgia, não há procedimento médico, há autoridade para consertar as dores desse mundo, e ela fica curada imediatamente. Mas chegamos no capítulo 6, e adivinha, a menina morreu, e Jesus ressuscita ela dos mortos, porque esse que tem autoridade sobre as forças da natureza, sobre as legiões e potestades demoníacas, sobre as enfermidades humanas, é esse que também tem autoridade contra a morte, sobre a morte. É o Senhor da vida, é o Senhor sobre a morte. Não há diálogo, não há disputa, não há rixa, não há nenhuma luta. Ele fala e a morte obedece. E a menina é ressuscitada. Esse é Jesus, que tem autoridade. E ele está ali agora, expulsando uma legião de demônios daquele homem. Nós precisamos entender a autoridade que Jesus tem, para trazer às nossas vidas frágeis, nossas perspectivas limitadas, nossos temores, nossas dores, nossa vontade de desistir, nossa vontade de parar, nossa vontade de voltar atrás, aos pés de quem pode todas as coisas contra todas as dores. Se Ele quiser, irmãos, tudo pode ser diferente. E Ele faz o que faz. E em segundo lugar, não mostra apenas a sua autoridade, mas como eu disse, em último e segundo lugar, Ele mostra a sua misericórdia.
Porque o que acontece, você sabe a situação dos porcos, os demônios pedem para ficar ali, pedem para entrar nos porcos, Jesus permite, mas uma cena muito curiosa acontece, os porcos, eles se lançam no mar, no despenhadeiro, e se afogam, 2.000 porcos, você consegue imaginar essa cena? É cena de filme, irmãos. Imagina aqueles porcos mortos lá embaixo, e todo mundo assustado, sem admiração, mas surpresos. O que aconteceu aqui? E saíram correndo, anunciando para todo mundo o que tinha acontecido, com medo de Jesus. E aí vieram ver o que tinha acontecido, os donos dos porcos inclusive, e adivinha o que a cidade fez? Viram o endemoniado, assentado, vestido em perfeito juízo, mas viram também os porcos mortos e o prejuízo financeiro, e pediram com insistência: se retire da nossa terra, sai daqui. Nessa hora você percebe que quando milagres não chegam no coração, não basta acontecer ao redor de nós. O filho da dona fulana, o Beltrano, que tinha uma legião de demônios, que despedaçava corrente, que se cortava com pedras, está vestido, curado, restaurado, em perfeito juízo. Eles não conseguem ver o valor dessa vida, porque está gritando diante deles o prejuízo dos porcos. Nessa hora você percebe que se milagres não acontecerem no coração, pessoas não valerão mais do que porcos. Colocaremos valor no que Deus pode fazer. E pediram para que ele saísse dali. Mas a misericórdia de Jesus não está aqui. A misericórdia de Jesus se aparece agora. Ela se evidencia imediatamente depois. Porque aquele jovem fala: eu também não tenho lugar aqui, mas eu tenho um lugar com o Senhor. O Senhor salvou a minha vida. E aquele jovem está transformado e crê em Jesus. Ele quer viver para Jesus. Aquele homem foi completamente liberto e ama a Cristo, a perceber que ele quer ficar com Jesus e ir para onde ele vai. Isso é grande coisa. Mas Jesus quer fazer um milagre completo. E milagres no coração, a conversão significa um milagre completo de dentro para fora. E a misericórdia de Jesus é de não deixar que ele fique com ele. E diz: não, você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa. Eu estou devolvendo a sua família para você. Eu estou devolvendo os seus amigos. Eu estou devolvendo o seu trabalho. Eu estou devolvendo o seu nome. Você já não vai mais ser o endemoniado de Gadara. Você vai ser quem você era. E agora, quem você se tornou. Você vai voltar para sua casa e vai anunciar o que eu fiz a você. Nessa hora, Jesus está devolvendo dignidade, Jesus está devolvendo nome, Jesus está devolvendo identidade, Jesus está devolvendo humanidade, Jesus está devolvendo civilidade, Jesus está reconstruindo aquele homem. Milagres no coração, a conversão que Jesus dá, transforma a nossa vida em 360 graus, por completo, atinge tudo na nossa história, ainda que cause prejuízo, ainda que cause estranhamento, ainda que sejamos alvos de perseguição por quem não crê, mas transforma tudo e a todos ilumina. E Jesus está dizendo: você não vai comigo, mas quer saber? Eu fico com você, porque você vai me levar para sua casa, você vai anunciar o que eu te fiz. E esse homem entende que além de tudo isso que Jesus devolveu para esse homem, deu um presente a mais. Missão. Você volta e anuncia o meu nome. Eu fico onde você estiver, desde que você dê testemunho de mim e seja testemunha do evangelho. E diz o texto que ele não só anunciou na casa dele, mas anunciou em toda a região. O texto diz que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor tinha lhe feito. Decápolis é a cidade. Esse homem começou a levar Jesus para todos, e diz o texto, sabe o quê? Todos se admiravam.
não mais se assustaram apenas, mas também agora ficaram com o resultado da graça de Jesus. É isso que sobra quando nós vemos a misericórdia de Jesus andando por aí. Se nós formos testemunha do que Cristo fez em nós, nós vamos levar pessoas a se admirarem com Cristo. Elas verão Cristo em nós e a nossa missão estará sendo executada. Isso é muito mais do que ter um olho curado, do que ter uma perna curada, do que ter um incêndio apagado. É muito mais do que isso. Sabe quando isso é possível? Quando Cristo não desiste de nós. Se nós desistirmos, mas Ele não, mesmo assim, mesmo ainda, haverá esperança. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer alguma coisa a respeito. E a graça dEle pode transformar a realidade, pode mudar lá dentro. Eu disse que eu voltava naquela dor, né? Deixa eu voltar. Naquele episódio que contei para os irmãos, aquele momento tenebroso da minha vida. Eu volto, morava em Anápolis nessa ocasião de dor profunda, de depressão. Tirei um sabático de 5 meses. Me afastei do ministério. Saí até do país. Chegou a hora de voltar. Não sabia nem se tinha lugar para mim mais. Depois de tanto tempo, depois de tanta dor, não sabia o que ia acontecer, de fato. E fui no domingo para a igreja. Nesse dia eu vou ganhar um presente muito especial, que tem muito a ver com o que Jesus faz, quando Ele não desiste de nós. É completo. Um irmão me chamou e falou assim: pastor, sobe ali no prédio de educação comigo. Faltava mais ou menos uns 10 minutos para a nossa escola bíblica dominical, da qual eu participaria de uma classe qualquer, porque eu não estava mais dando aula, né? Tinha saído um período sabático. Me levou até a nossa antiga sala, que ficava no terraço do prédio de educação. Nós tínhamos 72 inscritos, mais ou menos, há 5 meses atrás. Tinha mais do que 70 pessoas naquela sala. E no quadro estava escrito, capítulo 9. E eles falaram assim para mim, esse mesmo irmão: a gente estava te esperando. Pode voltar onde o senhor parou. Obviamente que não teve aula naquele dia. Choramos, oramos e nos alegramos. E aquilo foi um baita presente que Deus me deu, dizendo: eu te dei família, eu te dei igreja, e no meu caso particular, também te dei ministério. Seja fiel e avance. Foi essa mensagem que eu recebi aquele dia. Que no meu caso de dor era muita cura. A igreja era um ambiente de amor, de cuidado, para eu amar e ser amado. E sabe, isso não é para pastores, é para os filhos de Deus. Você pode ter suas dores confrontadas, ter suas desesperanças ameaçadas com esperança na comunidade do povo de Deus, se nos amarmos, se nos cuidarmos. Jesus devolve aquele homem para casa, para a família, e à medida que ele vai pregando, ele vai ganhando novos irmãos e irmãs. Ele pede para ir para Jesus e com Jesus, porque ele não tem mais com quem ficar. Todos desistiram dele. Mas Jesus está falando: não, eu não desisti de você não. Você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família, para os seus parentes, mas eu vou te dar mais família, eu vou te dar mais irmãos, eu vou te dar missão, eu vou te dar um motivo pelo qual você vai viver os seus anos daqui para frente. Os milagres no coração nos levam para uma vida abundante, queridos irmãos, cheia de amor para viver, cheia de amor para dar e para receber. Saiba que na comunidade de fé, suas desesperanças e motivos de desistência podem ser curados e confrontados num ambiente onde o Evangelho é livre e nos nutre, e nos abençoa e nos cuida. Se permita ser família na fé.
Se permita receber o Evangelho. Se permita ser responsabilizado por Jesus Cristo e arregaçar as mangas na missão. Ele pode fazer isso por você. E quando nós tivermos que perguntar, e agora? Deixa Jesus responder. Porque se Ele não desistiu de nós, nós temos esperança. E tudo pode ser refeito, recomeçado, e muito melhor do que já foi. Que Deus abençoe a sua vida. E que as suas razões para desistir desistam. E se rendam a um Jesus cheio de autoridade e misericórdia. Vamos orar. Senhor, precisamos que o Senhor não desista de nós. E a tua graça infinda, persistente, é a prova de que o Senhor não nos deixará jamais. Por isso te pedimos nessa hora, renova a nossa esperança, o nosso ânimo, o nosso fôlego, a nossa vontade. Do alto, Senhor, faça aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Nos encontre, nos alcance onde estamos, onde nos jogaram. Venha até nós, Paizinho, em nome de Jesus, e nos tome pela mão. Ajude-nos a amarmos uns aos outros, como somos amados pelo Senhor. Assim te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.